Muito boa noite. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos para a gente começar a nossa live. Quem já tiver online, por gentileza, manda aviãozinho, vamos compartilhar conhecimento. Um tema bem interessante, traz economia, tá? Então quem puder, por gentileza, enviar um aviãozinho pra gente, tá bom? Quanto mais pessoas estiverem interagindo, mandando perguntas, dúvidas, é um tema muito interessante, muito importante, não só para quem mora em condomínio, mas quem mora também em residência, né? Assim como eu moro numa casa. Então, assim, quanto mais pessoas tiverem conhecimento, melhor, porque traz economia para todos nós, tá? Então, mais uma vez, por gentileza, encaminhar aquele aviãozinho para quem sabe, assim, que todos nós, né, precisamos desse conhecimento. Então, por favor, encaminhar aviãozinho, tá? Vamos esperar mais 2 minutinhos para a gente dar início aqui à nossa primeira live. E sejam todos muito bem-vindos, tá? Para quem está chegando agora, mais uma vez, muito boa noite. Por gentileza, compartilhar para a gente, né, com mais pessoas, para ter esse conhecimento. Tema muito relevante, que traz muita economia. Então, por gentileza, compartilhar pra gente, tá? Encaminhando um aviãozinho para aquele amigo, aquela amiga, enfim, todos que vocês sabem que precisam de economia. Hoje em dia, todos nós, qualquer pessoa, né, precisa aí de uma economia, ainda mais se tratando de água. Ainda mais o tema de hoje, que é uma novidade aqui na cidade, na verdade não só na cidade, mas acredito que quase em todo o território nacional. Então, assim, quem puder, né, compartilhar, né, para a gente poder mostrar para o pessoal como que é o nosso trabalho, né, que vai comprar, que vai ter um Protect, vai ser bem legal. Mais 2 minutinhos e a gente já vai iniciar, tá bom? Muito obrigada desde já por quem está aqui conosco. Mais uma vez, para quem está chegando, tem mais pessoas aí chegando. Muito obrigada por estarem participando aqui com a gente. Quem está chegando agora, obrigada, mais pessoas estão chegando, gratidão. Peço por gentileza, tá compartilhando o aviãozinho para mais pessoas estarem tendo conhecimento desse tema que é tão importante e mais uma vez frisando aqui que traz muita economia. Não só economia, mas também para a nossa saúde, né? A importância que é desse tema também para a nossa saúde, tá? Aqui em questão da limpeza, né? Enfim. Daqui a pouco mais a gente pode trazer umas novidades, tá? Tem muita coisa legal aí para rolar ainda. Sim. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Mais uma vez, vou repetir, por gentileza, compartilhar esse aviãozinho para mais pessoas, que vocês conheçam, para estarem tendo, né, a oportunidade de conhecer esse tema, que é uma novidade aqui na cidade e que traz muita economia para todos nós, tá? Muito obrigada aí, muito obrigada, seja muito bem-vindo, obrigada. Mais um minutinho. Pode começar. Bom, esperamos, então são 7h13 e vamos dar início. Mais uma vez, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e é com imenso prazer que damos início à nossa primeira edição Bate-Papo de Terça. Me chamo Carla Maia, sou contadora e fui convidada pela Právida para apresentar a primeira live. Uau, que responsabilidade, né? Muito obrigada mais uma vez aí pela Právida por essa oportunidade. Muito obrigada aí pela confiança no meu trabalho. Gratidão. Bom, Bate-Papo de Terça. Esse projeto foi criado com o intuito de promover uma comunicação mais aberta, fazem parte do cotidiano dos condomínios. Nosso objetivo é proporcionar um espaço onde possamos discutir temas relevantes, compartilhar experiências, tirar dúvidas e, acima de tudo, trazer conhecimentos para todos. Vamos compartilhar dicas valiosas, momentos divertidos e, lógico, interagir com todos vocês. Bom, como divulgado, nossa primeira live tem o tema Conheça a técnica que lava a caixa d'água, e para falar sobre esse assunto, nada melhor que um expert nesse assunto. Sem contar, né, que traz muita economia aí pra gente esse tema, tá? Apresento então para vocês Thiago Abreu, diretor da empresa Protect Soluções. Thiago, mais uma vez,
Seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Obrigado a vocês, agradeço a Deus a oportunidade, a equipe aqui da Právida que gentilmente fez esse convite para a gente falar um pouco do nosso trabalho. E a nossa empresa é uma empresa nova na cidade, a gente está trabalhando já tem um pouco mais de 4 anos. Vou dizer que não é fácil, hoje no ramo de controle de pragas, de empresas de higienização de reservatórios de água, a gente tocar uma empresa desse segmento, mas tem sido muito gratificante para a gente, assim, até pela proporção que tem tomado na cidade, né? Não pela presteza dos nossos serviços, propriamente ditos, mas também por conta dessa tecnologia que vai ser o tema principal do nosso encontro hoje aqui. Sim. E me fala um pouquinho assim, quando você veio aqui para a cidade, você teve muita dificuldade, muita resistência nas pessoas aceitarem esse novo serviço, de confiar, de realmente, será que dá certo ou não? Isso um pouquinho. É uma pergunta muito interessante que você está fazendo, porque aqui na cidade, eu sou do Rio, né? E quando eu vim para cá eu percebi que tinha uma resistência muito grande, não só no segmento que eu atuo, mas também outras pessoas que vêm do Rio. E aqui na cidade de Teresópolis tem um monopólio muito grande de certas empresas que dificultam um pouco o acesso do prestador de serviço, seja ele MEI, seja ele um empresário, uma empresa simples nacional, justamente pelas empresas que já estão atuando aqui na cidade já há muito tempo, né? Como tem casos de algumas empresas aqui no ramo de limpeza de caixa d'água e dedetização, que acaba pesando muito pelo tempo de serviço que essas empresas prestam. Então, né, eu sim tive uma dificuldade, mas Deus foi e é muito bom com a gente. Colocaram, né, empresas, né, como a Právida também, né, e tem outras também que deram uma oportunidade para a gente para poder mostrar o nosso trabalho. E através desse trabalho com a limpeza das caixas d'água de forma mais econômica, digamos assim, a gente conseguiu, né, mostrar para as pessoas que, né, estavam ali meio que com o pé atrás em relação à nossa empresa, dar uma oportunidade e viram que é muito mais do que limpar a caixa d'água, né? Também tem a questão da dedetização que a gente trabalha, e eu também sou cliente, né? O prédio que eu moro também usufrui desse sistema que a gente atende lá, e eu faço, né, para as pessoas como eu estivesse fazendo para mim. Sim, né? você falou um tema agora que me chamou a atenção. Condomínio, mas serve só para condomínio, eu moro em residência, em casa? Não, também? Qualquer pessoa que tenha hoje uma caixa d'água em casa ou uma cisterna de água, veja bem, o pessoal não trabalha com isso, não tem obrigação de saber. Caixa d'água é tudo, né, que está em cima num plano superior. Cisterna já é um plano inferior, normalmente é o que fica ali embaixo do solo, às vezes tem uma cisterna inferior, mas que ficam em reservatórios de água também, que ficam sobre o calçamento. Então pode ser, respondendo a sua pergunta, tanto para quem mora em condomínios de prédio, como também para quem mora em condomínios de casa, ou para quem tem uma casa que seja dependente de condomínio, né, que é o seu caso, pode sim estar contratando os serviços da Protect para a gente poder fazer o sistema de limpeza por intermédio dessa bomba nossa, que eu vou explicar logo mais. Perfeito, eu acho que é um tema muito interessante, porque no privado do Instagram da Právida, várias perguntas, a gente teve até que selecionar algumas, né, de tantas perguntas, graças a Deus, né, que a empresa teve, surgiram muitas dúvidas, né, e a gente selecionou algumas aqui para a gente estar respondendo. Vamos responder todas. Ajudando a gente aí, tá? Claro, muito obrigado. E detalhe, gente, tem uma surpresa incrível, mas para aumentar, né, as chances de todos vocês estarem participando, é essencial que vocês fiquem com a gente aqui até o final, tá? Então a gente não quer que ninguém perca nada, então fiquem ligados, tá bom? E quem porventura não pôde acompanhar, né, vai ter depois disponível, só assistir, e qualquer dúvida pode mandar direto aí para a Právida, que eles vão repassar para mim, eu vou ter o maior prazer de estar, né, tirando a dúvida do pessoal que está em casa assistindo a gente. Obrigado aí. Perfeito. Como eu falei então, né, várias perguntas, várias dúvidas, né, que os internautas tiveram, mandando pra gente. A gente teve que fazer um pente fino, selecionar algumas. Legal. Eu posso estar te perguntando? Por favor. Tá, Por favor. vamos lá então. Bom, a primeira aqui, qual o procedimento básico para limpar a caixa d'água com a utilização da técnica da empresa Protect Soluções? Vamos lá, antes de eu responder essa pergunta, eu vou, né, ilustrar um pouco como que é a situação normalmente hoje no país, tá? Em que pese em outros países, né, por exemplo, os Estados Unidos, essa tecnologia que a gente está apresentando é uma tecnologia que ela foi pioneira nos Estados Unidos. E normalmente como que as pessoas fazem, né? Elas esvaziam as caixas d'água, né, as cisternas, e depois elas entram e começam a esfregar com vassoura e passam um pano, jogam um pouco de cloro e tal, aí fica tirando. Eu me lembro que há muito tempo atrás, na casa da minha tia, ela tirava o resto da água que ficava na caixa com um potinho de sorvete,
para depois. Então, assim. Meu pai fazia isso. Aí, para você ver. Então, esse formato, que não tem problema nenhum quem trabalha dessa forma, tá? É um formato que ele, ao meu ver, é um formato que ele está um pouco ultrapassado mediante, né, a novas tecnologias. É o caso, né, dessa bomba que a gente tem, que, respondendo aí sim a sua pergunta, ela basicamente, mal comparando para aquele que está em casa que não sabe como que é, alguém já viu como que faz uma limpeza, né, de piscina? Então, a gente coloca alguns produtos, a gente usa hipoclorito de sódio, tá? Ele é um cloro que ele é um pouco mais forte, tem uma concentração maior de cloro quando a gente joga na caixa d'água, e depois de alguns minutos, né, 20 minutos mais ou menos, aquela sujeira, né, que está ali na parede do reservatório de água, né, ela decanta, solta e vai para o fundo. E depois a gente, com a água parada, tá, a gente faz a aspiração com a bomba, né, essa bomba que a gente está falando para vocês, e a gente tem até aqui, obrigado pessoal que colocou, não sabia, um vídeo mais ou menos do nosso trabalho. Isso aqui é um vídeo que a gente fez na semana passada, né, foi aqui em Teresópolis, em Aviões, e o trabalho é esse, né, os meninos vão lá, vão aspirando, não precisa entrar dentro da caixa d'água, e é isso que eu vou explicar logo mais, né, a parte aí que fala muito da questão de manuseio de registro, que não precisa, né, então o processo basicamente é esse. Tá. Mais uma vez, quem está aí com a gente, por gentileza, vamos compartilhar esse conhecimento, né, vamos mandar aquele aviãozinho, quanto mais pessoas puderem estar tendo acesso, né, esse tema tão relevante, por gentileza, tá compartilhando, tá ajudando a gente, por favor, tá? Muito obrigada. Sem querer cortar, mas você Sim. falou que é um tema relevante. Muita gente não vê a importância que é a limpeza das caixas d'água. Muitas pessoas até esquecem disso, não pelo custo, porque normalmente é um custo muito acessível para todos, mas muitas das vezes pelo acesso. E às vezes uma senhora de idade, senhor de idade que não consegue ir lá em cima para poder, né, fazer a limpeza, então acaba meio que, no bom português, empurrando com a barriga. Né? Então é um tema assim, muito relevante até pelas doenças, né, que uma água que esteja contaminada, uma água suja, né, o exemplo da hepatite, pode transmitir, né, para as pessoas. Então é um tema assim, muito relevante, é de extrema importância, né, o pessoal que está em casa poder compartilhar, né, e falar com os familiares, amigos, né, para que, né, tenha importância para esse tema. E antes de passar para a próxima pergunta, fiquem conosco até o final, que vai ter uma surpresa aí para vocês, tá? Não posso dar spoiler não, senão acho que elas vão pegar minha orelha aqui, mas fiquem com a gente até o final, tá bom? Tiago, passar para a próxima pergunta então, tá? Bom, quantos litros de água são geralmente desperdiçados no processo de limpeza de caixa d'água do método antigo, né? O convencional? Vamos usar exemplo aqui de um condomínio que nós atendemos. Né? Hoje eles têm uma caixa d'água de 50 mil litros e você quando avisa para o condomínio, o formato antigo de limpeza das empresas que trabalham com isso, eles avisam com alguns dias de antecedência, às vezes uma semana ou mais, para que os moradores, né, fiquem cientes do dia da limpeza e por uma semana eles desligam o registro de entrada de água da rua na cisterna e o condomínio começa a usar água normal, tomar banho, lavar louça, enfim, fazendo as coisas do dia a dia. Mas uma caixa de 50 mil litros, para você esgotar em 7 dias, é muito pouco tempo. Então acontecia muito no início, porque a gente não teve essa bomba já desde o início, né? A gente trabalhou no formato convencional e era muito comum, quase sempre, e triste de ver a gente chegar numa caixa ali, uma cisterna de 50 mil litros, você tem que jogar metade do volume, 25 metros cúbicos, ou seja, 25 mil litros fora. Custo, né? Com certeza, custo. Conta d'água no mês seguinte, eu vi um absurdo. Pois é, sem contar que, independente do custo, é um recurso muito importante. Sim. Né? A gente tem que agradecer muito a Deus o fato da gente morar num país como o Brasil, que tem, né, muita água, né, muitos aquíferos que a gente tem aqui, né, o maior aquífero do mundo, o aquífero Guarani. Né? Então, assim, que pese a gente ter muita água, não é pra gente sair, né, jogando fora. Né? Aí entra a parte do custo. Sim. Você imagina, esse exemplo de 50 mil litros, tem 25 mil litros lá que não conseguiu ser usado. Então, como é que a gente faz? Muitas das vezes a gente tinha que pegar uma bomba sapo, para quem não sabe, é uma bomba pequena, que ela tem uma potência bem grande, que ela deixa uma lâmina d'água assim de 0,5 milímetros, o resto ela puxa e joga fora. E a gente via aquela água clarinha saindo, cara, isso, né, matava a gente. Então, às vezes a gente ficava tipo 2, 3 horas esperando esgotar aqueles 25 mil litros, às vezes até mais, para depois começar o serviço, que é como normalmente se faz, de passar a vassoura na parede, depois, né,
tira com um balde o pote do sorvete aquela água que sobra, né? E toda hora passando por rapaz que está do lado de fora da cisterna para jogar fora. Isso, né, às vezes o dia inteiro para fazer. Foi quando, né, veio essa sacada da bomba. Né? Então, normalmente, gasta-se ali bastante água. E com esse formato que a gente usa, a gente praticamente não joga água fora. E depois eu vou explicar para vocês como que é o procedimento. Mais uma vez, então, trazendo a importância, né, desse seu trabalho, do seu serviço qualificado, da economia que vai trazer para o condomínio, para as casas residenciais, em termos de custo, né? E sem contar, em primeiro lugar, que você estava falando agora, a saúde, né? Da importância de estar fazendo essa manutenção, essa limpeza também. Sim, né? Isso é fundamental, porque é muito chato, né? Uma pessoa ter que subir lá no forro, entrar e limpar, né? Sabe que é importante ter uma água limpa, mas muitas vezes as pessoas, eu tenho um filtro em casa, né? Que não é uma garantia, né? de segurança, a gente tem que ver também a qualidade do filtro, que a água vai estar limpa. Então não é bem assim, tem essa questão das transmissões de doenças, né? Através da água contaminada, água imprópria para consumo. Sim. Muito obrigada, já vi que mais algumas pessoas entraram na nossa live. Mais uma vez, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, tá? Quem puder, por gentileza, estar compartilhando essa live, para mais pessoas tenham acesso a esse tema que é tão importante, tá bom? Vamos. E um detalhe, fiquem com a gente até o final, que tem uma surpresa incrível para todos vocês, tá? Mas só vale para quem ficar com a gente até o final, tá? Vamos passar então para a próxima pergunta? Por favor. Foi até difícil de escolher, sabe? A gente ficou aqui discutindo qual, porque vieram Isso, várias perguntas. Depois várias dúvidas mesmo. Tranquilo. Depois a gente vai até encaminhar para você então no Beleza. e-mail, para você estar respondendo. Por favor. Tá? Muito obrigada. Beleza, obrigado a vocês. Bom, a próxima pergunta. Com que frequência a casca d'água deve ser limpa para manter a qualidade da água? Olha, isso varia bastante. Eu gosto de trabalhar e de sugerir aos nossos clientes que seja feito, né, com uma periodicidade mínima de 6 meses. 6 meses. Tá? Às vezes chega um cliente e fala, poxa, mas eu moro no Rio, mas a caixa fica lá, a casa, né, fica lá com a caixa parada, meses a gente não vai, ainda assim é preciso? Principalmente nesses casos, né, que não tem uma rotatividade de água constante, porque a gente sabe que além de ser, né, um fator que pode atribuir, né, para o aparecimento de mosquitos da Aedes aegypti, etc., a não ser que não tenha, quer dizer, a não ser que a água tenha cloro, né? Mas muitas vezes a água de poço não tem cloro. Sim. E sem contar que cria limo, né, junta lodo. Então, o ideal é que seja feito de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses, perfeito. Okay. Próxima pergunta. Existem precauções específicas que devo tomar antes, durante ou após a limpeza da caixa d'água? Essa pergunta é muito interessante e ilustra um pouco do que eu estava falando na primeira pergunta, que eu ia explicar depois, né, como que funciona o sistema da nossa bomba. Então, normalmente o pessoal fazia o quê? Desligava os registros para a água não entrar, para poder baixar, aí às vezes a água baixava um pouco, aí tinha que jogar, às vezes não sempre, a água baixava um pouco, mas tinha que jogar o restante fora. E o nosso sistema é diferente, você não bota a mão em registro, você não precisa fazer manobra nenhuma, isso é muito legal para quem é síndico, né, profissional, e se preocupa muito com a questão da falta de água para os moradores, né, e também a questão de ar na tubulação, que é muito chato. Eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas conheci pessoas, até colegas de trabalho, né, que trabalham em outras empresas, que relataram situações assim de entrar na tubulação. É muito chato, principalmente em prédios mais antigos ou em construções mais antigas, ainda com encanamento de cobre, né, de ferro. Então, a gente não faz nenhum tipo de procedimento. O procedimento que a gente faz é padrão, é de chegar, a gente pode chegar agora na sua casa, o horário que for, né, subir lá na caixa d'água. Né? O mais difícil é o acesso, mas a limpeza em si é super tranquilo. A gente só levanta a boia para a água não cair, para manter ela parada, tá? A gente mesmo faz isso. É importantíssimo ela ficar parada para justamente não gerar aquele turbilhão de água dentro da caixa e a água ficar turva. Porque se a água ficar turva, a gente não consegue ver a sujeira ou o resíduo decantado no fundo. Para fazer tem que deixar a água bem paradinha, jogar o hipoclorito, esperar um pouco para aquela sujeira descer, e aí sim, né, o vídeo estava mostrando, a gente bem devagarzinho vai passando, é um processo ali que, vou usar aqui um exemplo de uma caixa de 2.000 litros, vai levar em média ali 40 minutos, 1 hora para a gente poder fazer a limpeza das paredes, passando devagarzinho o fundo, e depois a gente tira o mangote, né, com a haste, né, com o carrinho que a gente faz a aspiração bem devagarzinho,
para a água ficar parada para a gente depois fazer, né, a foto, a filmagem. Isso é muito importante também a gente, né, para manter a transparência, a lisura do nosso trabalho, né? Às vezes tem um cliente de 80 anos que chama a gente para fazer um trabalho que, coitado da senhora, não tem como subir lá para dar uma olhada. Então a gente tira uma foto do antes, do depois, faz um vídeo para poder mostrar o resultado do trabalho, né? E basicamente o processo é esse. Depois que a gente termina, né, vida normal. Você pode continuar bebendo água e... Thiago, não tá essa pergunta aí, mas se tivesse eu responderia dessa forma. Mas e aí? E aquela sujeira que decanta? Não tem risco de descer na tubulação, né? E a gente consumir essa água? Então, normalmente tem um nível, né, que fica ali entre a saída que vai para a tubulação que joga para os apartamentos ou para as casas e o fundo. Então, quando decanta, né, a gente chama de pescador essa haste, que tem mais ou menos uns 30 centímetros, que para condomínio é o que a gente chama também de reserva técnica de incêndio, RTI, que é aquele espaço, se faltar água, aquele espaço não tem como a água descer, só se abrir para poder usar, para poder apagar algum tipo de incêndio. Então, como fica ali abaixo da entrada do cano e do pescador para poder ir para as casas, a água decantada ali e a gente fazendo a aspiração, não tem risco dela subir para poder descer, para poder ir para as casas. Isso daí também se aplica nas caixas d'água convencionais, né? Fica um espaço ali entre a saída que vai, né, para a residência da pessoa e o fundo da caixa que é feita a decantação. Então, basicamente, né, o processo que a gente usa para poder fazer a limpeza é esse. Perfeito, excelente trabalho, muito parabéns. Obrigado. Detalhe, gente, eu falei, tem várias perguntas aqui, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, pode estar mandando pra gente aqui no privado, que a gente vai estar fazendo o possível para poder estar respondendo. Se a gente não conseguir responder agora, não se preocupe, pode mandar a dúvida pra gente, a gente vai entrar em contato com o Thiago, eu tenho certeza que ele de pronto vai responder e você não vai ficar sem, você vai poder tirar a sua dúvida, tá? Vamos passar então para a próxima? Detalhe, não esqueçam, fiquem com a gente até o final. Vocês não vão se arrepender da surpresa incrível que a Právida preparou para todos vocês, tá? Vamos lá então. Quais são os sinais que a caixa d'água precisa de limpeza urgente? Como que a gente faz? Olha, muito boa pergunta. Eu costumo dizer que uma caixa suja é igual a pessoa que tem problema de hipertensão, que é uma doença silenciosa e ela não sabe. Por quê? Primeiro que a pessoa não fica indo toda hora lá para ver. Seria a melhor forma de saber, olhando. E depois, né, até por essa questão que eu falei que a sujeira às vezes fica ali assentada no fundo, a água ela acaba passando ali pela entrada do cano que vai para as casas e muitas vezes a pessoa não vê. Mas a bactéria, né, que pode estar ali presente, ela passa. Quando a gente percebe que ela pode estar muito, muito suja, é quando a água começa a vir já barrenta, turva, né? Aí é um sinal ali, né? Não é uma regra, né? Mas é um sinal claro de que a água, a caixa d'água, melhor dizendo, o reservatório de água precisa com uma certa urgência de ser limpo. Perfeito, excelente. Obrigada aí pelos odores também, às vezes. Sim, né? também. Mais uma vez, por gentileza, compartilhar, mandar aviãozinho, né, para quem sabe que precisa dessa informação. Aliás, todos nós precisamos dessa informação, né? Quantas casas aí, quanto tempo, 1 ano, 2 anos que não fazem essa limpeza, por falta até do conhecimento e da importância, né, de saber desse tema ser tão relevante. E dificuldade, né? E o bom também, de contratar uma empresa, né, de limpeza de caixa d'água, é muito importante, pessoal, que seja uma empresa credenciada junto a uma ideia, tanto para a questão de limpeza de reservatórios de água destinados ao consumo humano, mas também com a parte de controle de pragas e vetores, tá? Não é brincadeira, eu para conseguir a licença para trabalhar, né, foram 2 anos de muita luta, então é muito importante, né? Então tem empresas legalizadas na cidade, vocês podem ligar, não utilizam o método da bomba, mas, né, conseguem entregar um bom resultado, espero que vocês liguem para a nossa empresa, mas tem aí prestador de serviço aí, bons prestadores na cidade também, que vai estar atendendo a demanda de todo mundo. Só um detalhe, tem tanta pergunta aqui, não estou deixando o seu lado principal, que é da tua empresa, né? Fala um pouquinho, conta um pouquinho do seu serviço, não é só isso que você faz, tem outros tipos de serviço também que a tua empresa fornece. Conta um pouquinho pra gente como que é a tua empresa. Nossa empresa foi um presente de Deus, literalmente, porque eu não podia imaginar nunca na minha vida, né? Eu sou formado em administração pública e coisas completamente distintas, e eu não podia imaginar. Mas eu sempre trabalhei, né, com filtros de água, né? A água já está no sangue já há mais de 20 anos da minha vida, a gente vendia filtros e purificadores. E eu sabia... destino, né? Desculpa te interromper. Pois é, e assim... O propósito ali que você tem na vida, isso né? que eu falo.
não existe coincidência, na minha opinião, são jesuicidências. Desculpa essa brincadeira. Sim. Com Deus deu essa oportunidade, porque eu pedi uma vez a ele, né, lá em casa, me lembro disso como se fosse ontem, uma madrugada, estava muito preocupado com o movimento da empresa, né, que depois que fizeram o Mercado Livre foi bom para muita gente, mas para aquele pequeno lojista foi muito ruim, porque a gente vendia um refil, né, a R$100 e tinha um refil lá muito inferior a 30, e muitas das vezes o cliente não quer saber da qualidade, quer saber do preço. E aquilo foi minguando, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Então Deus um dia, né, deu uma oportunidade para a gente através do meu ex-sócio, que não está mais trabalhando hoje com a gente, mas foi quem Deus utilizou para poder apresentar essa proposta para a gente trabalhar, né, com limpeza de caixa d'água e dedetização. Dedetização também? Dedetização também, a gente é parceiro, né, comercial da Bayer, a gente hoje só trabalha com produtos da linha Bayer, é bem legal, o Bayer é bom, né, já dizia o antigamente da marca. E assim, a gente agrega muitos valores, né, para os clientes, porque eles quando fazem a dedetização com a gente, eles não só têm o problema deles resolvido, mas eles também aprendem, porque a gente, eu pelo menos, os dois meninos que trabalham lá com a gente, a passar o máximo de conhecimento possível para o cliente para que eles repassem, porque a gente não nasceu com isso. Eu costumo dizer, falei até hoje com o rapaz que faz a mídia lá da empresa, o Diego, inclusive fazer uma propaganda aqui para o Diego da Disque Criativa, um cara bom demais, preço justo, né, o cara entende demais. Eu falei para o Diego, a bênção precisa circular. Então, assim, a gente tem que ser canal de bênção, orientar, e a Protect é isso. Desculpa te interromper. Olha o principal que você falou, a bênção precisa circular. Sempre. A gente não pode só, né, somatizar. Exatamente. Né? A gente tem que compartilhar. E sem pensar em ganhar em troca. Porque naturalmente para as coisas, como Deus faz, é assim, né? Você com bondade e bom grado de coração, se esperar receber em troca, Deus dá 7 vezes mais. Então, a Protect é isso. A Protect, obrigado. A Protect é isso. A Leveza é uma empresa extremamente familiar. Minha esposa é minha sócia, minha parceira, meu pilar. Ela quem me apoiou sempre, desde lá de trás. Eu passei um tempo fora, quando eu conheci minha esposa é estrangeira. A gente vai fazer 10 anos que a gente está junto, foram bons momentos que a gente passou, bons e maus, e muita dificuldade, mas isso é um assunto para outra hora. Que até garrafa na Alemanha eu catei para poder vender no mercado, porque eu fui assaltado lá, perdi meu passaporte. E tem muita história. Então, assim, eu sempre corri atrás, sempre trabalhei, e sempre estive do outro lado, e sempre pensei no cliente, porque eu sou o cliente, já estive do outro lado. De apresentar um serviço para o cliente, não só ir lá e fazer e receber, não. Estava falando isso hoje com uma outra cliente. A gente foi lá fazer um trabalho, a gente precisou voltar para dar uma olhada ali. Ela, Thiago, você veio tão rápido, a gente, poxa, te ligou. Não é só na hora de receber, na hora de dar também o suporte é importante. Então, isso é a nossa empresa, respondendo a sua pergunta. É um atendimento diferenciado, muito mais do que você tirar um pedido e receber. Não, porque isso é fundamental para que você consiga, né, manter uma fluidez e um crescimento. Porque a empresa que começa a visar lucro, né? Então, a Protect é isso, uma empresa familiar, de pessoas que trabalham com a gente lá desde o início, né? A gente, né, ninguém é perfeito, quando a gente comete erro, a gente tenta corrigir, né? E a gente tem essa importância também com os nossos colaboradores, né, de sempre polir, né? Cometem erros, como qualquer pessoa, a gente está lá sempre orientando, né? E ninguém é descartado. E a gente apoia até o final o colaborador e instrui eles a dar sempre o melhor serviço, como se estivesse dando para uma mãe, para um pai, para um filho, para um irmão, né? Até porque são os nossos clientes do sindicato que pagam o nosso salário. Então, a Protect é isso. Da importância dessa humanização, que eu já vi que a tua empresa é a essência dela, né? Então, por isso que Deus prospera, por isso que Deus traz novos clientes para você a cada dia, por conta, né, desse trabalho diferenciado que você faz. Senão você seria mais um no mercado, né? Mas você está fazendo um diferencial. Muito parabéns. E se um dia eu precisar voltar a vender garrafa, pegar garrafa na rua e vender no mercado, a gente volta, porque graças a Deus a gente é honesto, a gente é correria, como diz aí na gíria. A gente, né, que não sabe roubar tem que trabalhar. Então, é isso aí, pessoal. Parabéns. Obrigado. Então, conta mais um pouquinho. Você falou da caixa d'água, você falou da dedetização também, é isso? Sim, né, são os nossos dois serviços, assim, que é o nosso carro-chefe. Dedetização, controle de pragas, mais de 20 pragas, né? O pessoal que quiser aí se livrar da sogra, eu ainda não faço isso, mas brincadeira, igual o da sogra. Mas mais de 20 pragas e a limpeza ecológica e consciente dos reservatórios de água. Thiago, eu quero esvaziar minha caixa d'água e fazer um formato antigo. A gente faz também, mas a gente vai dar aí todos os motivos do mundo para mostrar que depois eu vou até falar uma questão sobre
a questão da eficiência, o resultado do trabalho que a gente faz, de que não precisa a gente fazer um trabalho convencional. Ok. Vou fazer mais uma pergunta, posso? Quantas você quiser. Vamos lá então. Ó, algum cuidado especial com o sistema de filtragem ou bombeamento durante a limpeza? Não tem assim, nenhum tipo de dúvida, de problema em relação a isso, porque tem muita gente que pergunta, Thiago, eu preciso desconectar o meu filtro, vai descer alguma sujeira, vai entupir. Não tem problema, não entope filtro, não entope bomba, né? A nossa bomba já faz o trabalho de puxar aquela sujeira e deixar ali a água, né, cristalina e própria para consumo. Inclusive, o pessoal que está em casa que quiser ver alguns vídeos do nosso trabalho, a gente tem um portfólio bem grande. É esse daqui a gente está mostrando como que a gente faz, mas a gente tem uns vídeos bacanas durante, né, da sujeira decantada, a gente passando o carrinho com a bomba, aparece aquela língua marcando ali, né, a parte que vai sendo sugada, né, digamos assim, limpa e aquela parte da lateral bem suja. Então, a gente tem esses vídeos para quem quiser depois ver em casa aí como que funciona. É só falar com o pessoal da Prata que eu mando para eles podem mandar para vocês que estão em casa assistindo a gente. Perfeito, muito obrigada. E mais uma vez, por gentileza, quem chegou aí agora, que sei que algumas pessoas iam chegar um pouquinho mais tarde, por gentileza, tá compartilhando aí com a gente, né, esse conhecimento. Manda um aviãozinho para quem você conhece, sabe que precisa desse conhecimento, todos nós precisamos, não só para a parte de condomínio, para casas residenciais também. Então compartilhe com a gente, tá bom? Próxima pergunta agora? Vamos lá. Como posso evitar o acúmulo e a contaminação na caixa d'água no futuro? Através da limpeza periódica da caixa d'água, né? Seja ela 6 em 6 meses, que é o que eu recomendo, ou uma vez por ano. Você tendo uma constância na limpeza, por conseguinte, você tem uma caixa cada vez mais limpa, porque quando a gente faz com uma periodicidade, é muito bacana essa pergunta, porque às vezes chega num lugar que, por exemplo, um condomínio que a gente vai fazer semana que vem, que já está há mais de 2 anos que não faz limpeza, com certeza a gente vai chegar lá e vai estar um negócio ali de outro mundo, vai ser bem mais difícil, né? Com certeza, imagina, 2 anos de água suja ali entrando, né? Porque assim, pessoal, a gente também faz, né, a dedetização da Águas da Imperatriz, a empresa aqui da cidade, a gente tem um contrato com eles mensal e a gente, né, trabalha. E eu tive a oportunidade de ver, né, nas ETAs, né, as estações de tratamento de água, o processo que eles fazem. Então, quando a água entra, ela entra ali bem turva, né, escura. Então, eles colocam produtos químicos para poder, né, atenuar aquela sujeira. Mas a água em si, ela tem ali algum residual que acaba passando, que com o passar do tempo, ele fica ali e para limpar é um pouco complicado. Então, quando se faz isso ali com uma periodicidade, vou voltar a falar dos 6 meses, semestral, a segunda vez que a gente volta no cliente para fazer, a gente entra ali na casa dele, ali na caixa d'água e vê, caramba, completamente diferente daquela que a gente viu há 6 meses atrás, quando ficou ali anos sem limpar. Então, fazendo essa manutenção, além de ser mais barato, sim, né, porque a gente também diminui o custo, né? Sim, a gente reduz o custo. Primeiro que a gente tem uma política, cliente que já é cliente nosso, que já trabalha com a gente costuma dar um valor ainda menor, né? E eu vou dizer o porquê ainda menor, vou explicar para vocês logo mais. E também porque fica menos moroso, menos trabalhoso para a gente fazer uma limpeza quando, né, a gente já teve, né, a experiência de ter feito anteriormente. Por que eu digo um valor ainda menor? Vamos lá. Quando você esvazia a caixa d'água, você joga aquela água fora. Vamos falar de um condomínio com uma caixa de 20 mil litros, por exemplo. Você joga 10 mil litros de água fora. Aquela água, ela precisa, né, voltar, precisa encher. E você vai pagar por aquela água. Com certeza. Muitas das vezes o serviço fica ali. Exatamente. Muitas das vezes o serviço fica ali quase que de graça. Literalmente. Porque vamos imaginar. Você vai pagar ali, exemplo, R$500 para limpar uma caixa d'água de 5 mil litros. Exemplo. Posso preço até melhor do que esse. Mas... Só que você vai pagar 400, 300 e pouco, né, com aquela água que você jogaria então fora para poder, né, reabastecer a caixa. Então, você está retornando em benefício. Você está retornando em benefício. Então, muitas das vezes o serviço está quase ali empatando, às vezes chega até a passar. Sim. Essa é a realidade. Com certeza. Já aconteceu, não vou entrar no nome dos condomínios, mas tem condomínios aqui que tem mais de 100 metros cúbicos de água. A gente está falando de 100 mil litros de água. Condomínios que tem 5, 6 caixas d'água. 2 cisternas, só as cisternas às vezes são 25, 50, tem cisternas que são até 100 mil litros de água, mas você tem que fazer tudo para poder fazer uma limpeza convencional. Então, muitas vezes, além de você pagar o serviço, você ainda está ganhando. Não sei se deu para entender a matemática. Perfeitamente. Então, assim, é muito legal, isso é muito importante. Excelente.
Mais uma vez, fiquem conosco até o final, que tem uma surpresinha incrível aí para todos vocês, para quem ficar até o final, tá? Bom, vamos para a próxima pergunta? Outras perguntas, né? Para você ver como o tempo realmente é relevante e muito importante. Né? Está sendo ótimo. A gente só selecionou algumas aqui, a gente ficou com receio, né? Porque a live, infelizmente, é 1 hora só. Mas selecionamos algumas aqui que a gente achou mais pertinentes, tá? Beleza. Qual a duração média do processo de limpeza? Varia muito a quantidade de reservatórios de água e o estado que vai estar ali quando a gente chegar. Eu estava falando agora há pouco, quando a gente chega num cliente que está há anos sem limpar a caixa d'água. Então, assim, normalmente os prédios que a gente atende aqui em Teresópolis, né, e eu já aproveito e agradeço aí, não sei se tem algum síndico aí que está assistindo essa live aí, que confiou no nosso trabalho, muito obrigado. Aqueles que não conhecem ainda, a gente se coloca aqui à disposição. Então, esses condomínios que a gente atende aqui em Teresópolis, normalmente a gente ou fica ali a parte da manhã inteira ou a parte da tarde toda. Vamos aqui resumir em miúdos, de 3 a 4 horas, coisa que normalmente pode levar 1 dia, 2 dias, né, às vezes até mais, com o formato antigo, né? Ou melhor, o formato convencional, convenhamos aqui na cidade, que é o pessoal... O custo, né? O tempo, exatamente. O custo, que no mês seguinte a conta vai vir muito mais alta. Com certeza. Provavelmente o dobro do valor. Às vezes até mais. Às vezes é mais, com certeza. Olha a economia, né? Mais. Fazendo essa Exatamente. prevenção, esse teu trabalho. E interessante que não sou eu quem estou falando, nem você, né? Mas tem vários síndicos que podem depois, né? Mostrar isso aqui como que foi econômico. Tem vários síndicos que falam, Thiago, no mês seguinte a conta sempre vinha mais alta. E, poxa, veio praticamente a mesma coisa. Por que é praticamente a mesma coisa? Porque, querendo ou não, a gente acaba desperdiçando, a gente joga fora. Vamos botar ali algo em torno de 10%. Se você tem uma caixa com 10 mil litros, 1.000 litros é jogado fora. Por quê? Quando a gente aspira, aquela água suja ela tem que sair para algum lugar e ir para fora. E é o que a gente faz, aquele lodo, aquela película, aquela lâmina de sujeira do fundo, a gente aspira e joga fora. Mas entre você jogar 10% de água fora e jogar 100% ou 50%, se 50% tiver ido para os apartamentos, o pessoal tiver usado, é melhor você, né, desperdiçar só 10%. Então é economia, de maneira geral. Sim. Bom, antes de fazer a próxima pergunta aqui, conta mais um pouquinho da tua empresa, onde que encontra, onde você está instalada a sua empresa, Então, a nossa empresa... Se tem rede social ou não, telefone de contato... Como a nossa empresa é uma empresa familiar, né, somos 6 pessoas, a gente tem, né, um trabalho no Google que, graças a Deus, tem sido algo diário, sempre vem novos clientes, não só curiosos, assim, a grande maioria são clientes que conversam com a gente e já querem fazer. Vamos botar aqui para cada 10 clientes que mandam uma mensagem, 8 fazem, né, gostam da abordagem, da apresentação, mas a gente por hora não tem rede social, a gente não quer, né, trocar os pés pelas mãos, a gente quer atender com excelência, né, todos os clientes com qualidade, e conforme a gente vai se reestruturando, né, a gente vai aumentando, ampliando, mas quem quiser encontrar a gente, depois o pessoal pode deixar aqui o nosso contato, o nosso fixo e o meu telefone, que é o telefone da empresa, mas ele está sempre comigo, acaba sendo meu pessoal também. E a gente tem 2 locais, né? Um que é o nosso laboratório no Meudon. Por lei, qualquer empresa que trabalha... Você tem um laboratório? A gente tem um laboratório, lá manipula os nossos venenos, né? A gente prepara as caudas, né? Para quem não sabe, cauda é a combinação de 2 ou mais princípios ativos, né? A gente tem que fazer isso, é lei inclusive, né? Tem uma RDC que estipula isso, tá? E fica lá no Meudon, que é um bairro misto, ou seja, um bairro industrial e residencial. A empresa que atende, que tem um endereço, vamos supor, na Várzea, endereço do CNPJ, opa, a gente já pode pensar que essa empresa não é uma empresa certificada, porque tem que ter um endereço fixo do laboratório, numa zona minimamente mista, né, ou industrial, e para poder atuar com isso. E a gente tem também o nosso escritório, tá? Que aí seria o endereço ali para a gente poder... atendimento do cliente. O pessoal que quer conhecer a empresa, que quer conhecer, conversar com a gente, tomar um café, que fica ali na Feliciano Sodré, na reta, número 266, para quem não sabe, é aquele prédio de vidro ali que tem quase ali em frente ao Faxinas, sala 202. Não precisa marcar, é só chegar, a gente está ali sempre de segunda a sexta, de 8h30 da manhã até às 18h. Thiago, não tenho tempo de passar nesse horário. Me liga, eu vou na sua casa, você se encontra comigo no escritório, ou onde você quiser, onde você puder estar recebendo a Protect,
a Protect vai estar lá para poder oferecer o serviço. E se para serviço também fora da cidade ou só aqui em Teresópolis? A gente está estendendo até Guatemirim. Mais do que isso, já acaba prejudicando a nossa logística, porque a gente só tem... Questão de custo. A gente só tem 3 carros e tem 4 meninos que vão fazer esse trabalho. Então a gente fica aqui pertinho para poder a gente conseguir agregar um atendimento de excelência, e prontidão aí para o cliente que precisa do serviço da Protect. Tá, mais interior de Teresópolis? Sim, todo distrito, todo município, distrito de Teresópolis, a gente atende. Ok, perfeito, excelente. Bom, mais uma vez, muito obrigada a todos que estão conosco aqui até agora. Fiquem ligados que vamos ter uma surpresa incrível, então fiquem aqui ligados com a gente, tá? Lembrando, quem tiver mais alguma dúvida, vamos fazer o possível para responder durante a live. Pode estar encaminhando para a gente aqui no privado, tá? Próxima pergunta. Vamos. Qual é a garantia concedida ao condomínio que a técnica aplicada é segura? Você deixou a melhor pergunta no final, essa é a cereja do bolo. Nossa, Thiago, você fala tão bem, você é um vendedor, gente. Falar até papagaio fala. Mas tem certas coisas que, respondendo a sua ótima pergunta aí, que a gente precisa mostrar para o cliente, ter um respaldo que é o que a gente chama de laudo de potabilidade de água. Tá? O que é isso? Depois de alguns dias do serviço executado, a gente retorna no local, coleta 2 amostras de água, uma prova e uma contraprova, e a gente leva num laboratório. A gente trabalha com o laboratório São Lucas, que a de Teresópolis conhece, um laboratório já atua há muito tempo aqui na cidade, é uma empresa idônea, é uma referência, a gente tem uma parceria com eles, e a gente leva lá para o pessoal analisar, e depois de 3 dias a gente tem o resultado na mão para levar para o cliente, para ele poder ver e constatar que a água ela está própria para o consumo humano. É muito importante saber que a água própria para o consumo humano ela tem algumas diretrizes ali que precisam ser cumpridas. Exemplo, o nível de cloro na água. Muita gente pergunta, Thiago, mas o fato de você colocar hipoclorito na água não faz mal para a saúde? Faria se a gente colocasse litros de hipoclorito. A gente coloca uma dosagem padrão que não pode exceder 2,0 pp, que é o que a OMS estipula para que seja uma água considerada ali própria para o consumo humano. E também aquelas questões, presença de coliformes fecais e coliformes totais. Qual é a diferença de um para o outro? A gente pensa que coliformes é fezes, não necessariamente. Coliformes fecais, sim, Às vezes aquela água ali que tem um poço que é perto de um canal de esgoto que está com cano furado e tal, e no caso seria resíduo de fezes, e tem coliformes totais que em miúdos é sujeira, Então a água que tem ali, um padrão dentro ali do normal, do aceitável pela OMS de cloro, e não tem coliformes fecais totais, ela é uma água apta, própria, para o consumo humano, e depois que a gente faz o serviço, a gente entrega esse laudo de potabilidade, feito aí por um laboratório aqui, bem renomado, conceituado aqui na cidade, uma empresa séria, que vai garantir e atestar tudo isso aí que eu estou falando. Aí não agora mais com palavras, mas com um documento comprovando a eficiência do trabalho. Parabéns, excelente. Obrigado. Bom, mais uma perguntinha. Dessa vez aqui a Luciana, ela fez a seguinte pergunta. Mas a gente pode evitar essas coisas limpando ela de 6 em 6 meses e usando filtro? O meu condomínio fez esse trabalho, aprovado. Aqui agora elogiando, ó. O meu condomínio fez esse trabalho, aprovado, sensacional. Obrigado. Quem fez esse comentário? Essa aqui, Maria Rita. A Maria Rita, do ITA, que é perto do Grifos. Obrigado, Maria Rita. Valeu pelo carinho de ser uma cliente muito especial pra gente. E respondendo a outra pergunta, você me repete só para poder... Sim. Foi a Luciana. Ela apitou, mas a gente pode evitar essas coisas limpando ela de 6 em 6 meses e usando filtro? Com certeza. Com certeza. Às vezes limpando já fica... Aí não é mais um problema ali da limpeza. Pode limpar todo mês. Mas se o abastecimento de água é feito de uma forma errada, ou se a água que entra é uma água que já vem suja, então assim, não vai adiantar. E teria que ter um filtro, aproveita aqui a oportunidade, quem quiser, a gente também comercializa filtros, preços bem acessíveis. E às vezes a gente até encaminha alguns links para comprar direto no Mercado Livre, que eu falei, que é um lugar concorrente, mas a gente faz a bênção circular, compra onde tem um preço melhor, e a gente depois faz a manutenção trocando apenas os refis. Mas respondendo a pergunta, muito boa pergunta da Luciana,
você limpando de 6 em 6 meses e tendo um filtro, você acaba, né, garantindo, aumentando ainda mais a qualidade da água. Mas eu conheço de perto aqui, né, o trabalho que a Águas da Imperatriz está fazendo, e assim, conhecimento próprio que eu tenho, que eu vi, ninguém me falou, e eu trabalho com água há anos. Eles estão fazendo um trabalho excelente, tá? Então eles têm químicos, engenheiros químicos responsáveis lá que estão entregando uma água de qualidade, mas ainda assim às vezes passa, né, detritos de sujeira, assim, de barro, que aí é o que faz a gente entrar com o trabalho da bomba e fazer a limpeza desse barro. Gente, quando o assunto é excelente, o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe, Thiago. Olha, muito obrigada mesmo. O tempo está correndo aqui e já a gente vai estar falando daquela surpresinha, daquele presentezinho especial que a gente está preparando para quem ficar com a gente até o final. É uma pena, né, que passou tudo tão rápido. O tema foi maravilhoso, várias perguntas ainda para responder, mas a gente selecionou aqui que fossem de maior pertinência, de maior relevância. Muito obrigada desde já, porque infelizmente, né, a gente vai ter que encerrar a nossa live por conta do tempo, que é limitado, é 1 hora só. Te agradeço aí por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês. Obrigada. Me senti honrado. Gente, isso tudo aqui não aconteceria, né? Foi o que o Thiago falou. A gente tem que compartilhar a bênção, né? Eu tô aqui graças porque a Právida confiou no meu trabalho. Agradeço muito a Laile, agradeço muito a Jo, agradeço também em especial a Tereprint, o Bruno que está aqui nos dando todo o suporte, né, para que essa live acontecesse da melhor forma. Meu muito obrigada mesmo. Thiago, mais uma vez, obrigada. Gente, vamos agora para esse brinde surpresa que eu tô falando tanto, né? O que será que é esse brinde surpresa? O que será que é? Olha aqui. América, co-síndica, Suzana também elogiou bastante o trabalho do Thiago. É um dispense aqui automático. E vai estar valendo esse brindezinho surpresa aqui para quem ficar com a gente até o finalzinho da live, tá? Ó, muitas pessoas elogiando o teu trabalho, muito obrigada mesmo aí pelo seu empenho e dedicação, por esse trabalho diferenciado que você faz. E tá em nada melhor do que a gente ter esse feedback, né? Eu ouvi que a América te elogiar. Obrigado, América, que está assistindo aí. Você é bênção nas nossas vidas, na vida da minha família também. Então, muito obrigado. É aquilo que a gente acabou de falar. A bênção circula o tempo todo, às vezes a gente nem percebe. Mas esse é o fluir do amor de Deus na vida das pessoas. E é assim que ele faz e opera. Tá. E mais uma vez aí, Právida, muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Me dá essa responsabilidade de ser a primeira live aqui da empresa. Muito obrigada, Laile. Muito obrigada, Jo, por confiar no meu trabalho. Me dá essa responsabilidade de ser a primeira live aqui de vocês. Parabéns aí pelo trabalho diferenciado, por trazer, né, os condôminos, conhecimento, por compartilhar experiências. Outras lives virão, né, com vários temas diversificados para trazer justamente, né, mais conhecimentos para vocês. O intuito aqui é que vocês esclareçam as dúvidas, mandem as dúvidas para a gente. Quanto mais dúvidas tiverem, melhor. Bom, vamos lá então, que o nosso tempo está esgotando aqui, a gente fazer o sorteio desse dispense aqui automático. Thiago, então, que vai aqui, ó. Ó. Fecha o olho, Thiago. Fechando. Vamos ver. Jaime Filho. Aqui. Bom. Parabéns aí por ganhar. Nossa, bastante gente. Parabéns. E detalhe, né? Por gentileza, comparecer aqui até a Právida para estar retirando aqui o seu brinde, tá bom? Gostaria de chamar aqui, por gentileza, a diretora e representante da Právida administradora, a Laile, a Jo, que é a gerente aqui dos condomínios. Então, nada mais justo do que não só estar aqui representando, né, com a sua obrigação não, por esse convite especial que elas me fizeram. Agradeço, então, a Laile aqui, a Jo também. Deixa eu só me retirar para elas poderem estar aparecendo aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, né, que vocês me concederam. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a Laile. Eu sou a Jo. Queremos agradecer, né, a todos vocês que participaram, né, e prometemos que a próxima será melhor ainda. Vamos trazer outros convidados também. O Thiago vai retornar, porque o Thiago também trabalha com detetização.
ele vai retornar aqui para falar sobre o trabalho dele. Agradecemos muito, muito mesmo a cada um que ficou até agora no finalzinho da nossa live. Pelo apoio, pelo engajamento. E ó, na próxima semana tem mais. Na próxima semana nós temos bate-papo. De terça-feira. Um abraço, tá, gente? Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite.